Livro A Didática das Provações. Estamos aprendendo que, na existência humana, é necessária a provação, como forma de se promover a purificação, a transformação, a melhoria na vida espiritual, enfim, como forma de preparar-nos para habitar na presença de Deus eternamente. Sim, as provações nos ajudam a aperfeiçoarmos nosso caráter, pelo qual entraremos no céu pela eternidade. Verifiquemos agora a justificativa número 14 para que haja provações em nossa vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para deixar a pessoa preparada para receber e suportar aflições ainda maiores que virão. Uma sequência de provas, que podem ser de menor intensidade, torna a pessoa mais resistente, fortalecendo-a e qualificando-a para vencer alguma provação maior que esteja por vir. E, posto em agonia, orava mais intensamente. Lucas 22:44. Em sua misericordiosa providência, Deus pode valer-se de algumas situações probantes para preparar a pessoa para que possa suportar dores de maior intensidade que estejam pela frente. Ou seja, alguém que poderá estar sendo dolorosamente provado em algum tempo futuro deve ser preparado para suportar tal prova, e uma das maneiras de efetuar esse preparo é justamente permitir que outras provas criem como que uma armadura na personalidade, reforçando a fé. Lembremos-nos de que tais situações visam levar a pessoa a aproximar-se mais de Deus pela oração e pela contemplação do Senhor em sua palavra. E o ideal é que justamente isto aconteça, que a pessoa, ao passar por provas em sua vida, busque forças no bom pastor, que olha por suas ovelhas e delas cuida bem. Assim, apegando-se a ele a cada fase de provações menos intensas, com uma maior dedicação à oração e ao jejum, bem como ao estudo da Bíblia, formas evidentes de fortalecimento da fé, a pessoa vai reforçando-se e, ao chegar à prova mais intensa e grave, estará capacitada a superá-la por meio das forças agregadas nas lutas anteriores. Na experiência de vida dos apóstolos é possível constatar esse fato. Cada um deles sofreu suas próprias lutas, a cada dia passando por privações diversas, perseguições, prisões e açoites. Essas pessoas muito bem ilustram que as provas podem vir sobre nós para nos habilitar a recebermos enfrentamentos de aflições ainda maiores pela frente. Esses homens e mulheres de Deus, durante toda a vida, passaram por esses problemas sem deixar de buscar forças no Senhor e, após todo esse tempo de lutas e reforço da fé, muitos chegaram à prova maior da sua existência. Foram martirizados. Não se está afirmando aqui que a vida toda dessas pessoas fiéis foi repleta de ininterruptas provações. Elas sempre tiveram, também, momentos de alegria, felicidade, prosperidade, etc. Tais situações probantes iam se mesclando, obviamente, a esses momentos favoráveis também. Mas, passando pelas dificuldades do dia a dia, foram capacitados a enfrentar a provação maior, a entrega da própria vida e, na maioria dos casos, sendo martirizados de formas extremamente violentas. O que se deve destacar com isto é o fato de que se fortaleceram a cada dia, não desistindo de prosseguir, como tão bem salientou o apóstolo Paulo, um exemplo vivo desse contexto de preparação para lutas cada vez maiores. Prossigo para o alvo. Filipenses 3,14. Ou seja, não desisto. Aconteceu. Durante a perseguição em Milks, os ensinadores da fé reformada foram proibidos de pregar e partiram para outros campos. Lefebvre, depois de algum tempo, tomou o rumo da Alemanha.
Farel voltou para sua cidade natal, na França Oriental, a fim de disseminar a luz no lugar de sua infância. Já se haviam recebido notícias do que se passava em Meaux, e a verdade, por ele ensinada com destemido zelo, atraía ouvintes. Levantaram-se logo as autoridades para fazê-lo silenciar, sendo ele banido da cidade. Posto que não mais pudesse trabalhar publicamente, atravessou as planícies e aldeias, ensinando nas casas particulares, nos prados isolados, encontrando abrigo nas florestas e entre as cavernas rochosas que haviam sido sua guarida nos tempos de rapaz. Notemos agora, Deus o estava preparando para maiores provas. Esse é o tema do estudo de hoje. Não tem faltado as cruzes, perseguições e maquinações de Satanás de que eu estava prevenido, disse ele. São mesmo muito mais atrozes do que poderia suportar por mim mesmo, mas Deus é meu Pai. Ele me proveu e sempre há de prover-me da força que peço. O Grande Conflito, página 219. Jesus é o maior exemplo desse tipo de ocorrência. Em sua vida, sempre enfrentou dificuldades que o levaram a aproximar-se cada vez mais do Pai. Sempre que confrontado por provações diárias, buscava a Deus ao cair da tarde, retirando-se para locais isolados, onde podia reforçar a fé em seu Pai. No caso do nosso Senhor, ficou evidente que conforme o tempo passava, o inimigo o assediava com ataques gradativamente mais intensos e severos. Tudo indicava que Jesus estava sendo forçado a desistir, e cada dor que surgia parecia ser mais intensa que a anterior, até que tudo isso culminasse com a dor maior, a cruz. No jardim do Getsêmani, ele enfrentou uma grande angústia. Tão intensa foi que romperam-se vasos sanguíneos e seu suor transformou-se em sangue. Havia uma pressão extremamente intensa acontecendo sobre ele ali, mas ele buscava mais intensamente a face do Pai e com isto se fortalecia para o que estava por vir. As dores do Getsêmani, por mais graves que fossem, ainda não eram o fim. Jesus estava sendo conduzido a uma situação extrema, quando seria separado do Pai pela morte. No entanto, como havia a cada provação anterior buscado a face de Deus, sua fé tornou-se mais consolidada a ponto de torná-lo forte o bastante para bradar vitorioso: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. O que precisamos ter sempre em mente, além de outras valiosíssimas promessas do nosso amorável pastor, é que está garantido em sua palavra: fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Assim, podemos confiar que as provações por nós enfrentadas, além de serem uma forma de nos fortalecer ainda mais para o enfrentamento de lutas futuras, são coisas que estão ao nosso alcance suportar. Fases que podemos sim superar com vitórias, pois jamais Deus permitiria que nos sobreviessem tentações acima das nossas forças. Cabendo ainda uma reflexão no fato de que todos os provados, em vencendo as lutas que surgirem, com certeza sairão mais fortalecidos para batalhas futuras. Pense nisto. Em cada prova, suplicai a Jesus que vos mostre um meio de saída de vossas dificuldades, e então vossos olhos se abrirão para verdes o remédio e aplicardes ao vosso caso as curadoras promessas que foram registradas em sua palavra. Deste modo, o inimigo não encontrará lugar para vos levar a lamentações e descrença, mas, ao contrário, tereis fé, esperança e ânimo no Senhor. O Espírito Santo dar-vos-á claro discernimento, para que possais ver cada bênção e apropriar-vos delas, as quais agirão como antídoto à tristeza, como um ramo de cura a todo trago amargo que vos seja levado aos lábios.
Mensagens Escolhidas, volume 2, página 274. Uma pérola de esperança para você. Aproximando-nos, pois, com toda a confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no momento da necessidade. Hebreus 4, 16.